Bom dia, irmãos. Graça e paz. É bom estarmos de volta à casa do Pai para esta linda manhã, esse tempo de comunhão, de gratidão, adoração e de edificação na palavra de Deus. Minha primeira palavra nesta manhã, está chegando aí atrás, tudo bem? Mas está ligado aqui o microfone, então, socorro, departamento técnico. Bom, ok, eu quero primeiro agradecer à igreja pelas orações em favor da minha mãe. Ela já está internada há 23 dias, esteve entubada, foi extubada, voltou a ser entubada e ontem, além da intubação, tiveram que fazer a traqueostomia. Então, é um estado grave, orem por ela, 90 anos. Eu estou orando para que Deus execute a sua vontade soberana sobre ela. Né? Não sabemos o que Deus tem preparado para minha mãe, né? Mas agradeço as orações, continue orando por ela. Ok? Ok, antes de lermos o texto básico da lição de hoje, a nossa última aula, dia 30, domingo retrasado, nós trabalhamos o tema conduzidos ao deserto. E naquela aula, então, eu mostrei que foi Deus que conduziu o povo ao deserto. E levando o povo ao deserto, Deus tinha propósitos. Ele não conduziu pelo caminho mais perto, né? Mas pelo caminho mais longo. Deus estava levando esse povo para fazer do deserto uma escola, para ensinar o povo a depender de Deus, a confiar em Deus, a agradecer a Deus. Lembramos o texto do Deuteronômio capítulo 8, que diz lá que Deus levou o povo ao deserto para humilhar, para provar e para ver o que estava no coração de cada um. Deus conhece o meu coração, 100%. Mas quando Deus permite uma experiência deserto, é para que eu conheça mais o meu coração. E naquele momento, então, nós ministramos sobre isso, dizendo que Deus quer que nós aprendamos na nossa caminhada, mesmo que haja uma experiência deserto. E eu disse que o deserto era uma metáfora, uma comparação, né, da nossa caminhada até chegarmos à pátria celestial. Vivemos no mundo caído. E no mundo caído temos o deserto abrasador muitas vezes. Lutas, dificuldades, problemas, enfermidades, conflitos. Um pacote de situações. E nesse pacote, nós temos que aprender a depender, a confiar do Deus soberano. Nesse momento, a minha família passa a experiência deserto da minha mãe internada há 23 dias. O que fazermos? Orarmos e descansarmos que Deus está cuidando dela. E está melhor do que eu cuidaria se ela estivesse na minha casa. Deus está cuidando dela. É difícil, é? É triste, é? Não poder visitar a minha mãe, conseguir visitar por uma exceção. Mas nessas dificuldades, nessa experiência deserto, nós aprendemos que Deus está no controle. Que Ele nunca perde as rédeas da história, da nossa vida, dos acontecimentos, das situações aflitivas, que muitas vezes fazem as lágrimas rolarem em nossa face. Nós temos que saber o que diz Apocalipse. Nesse mundo, enquanto estivermos aqui, há luto, há pranto, há dor, há lágrimas. Novos céus e nova terra, tudo isso não haverá mais. Mas enquanto estivermos aqui, a experiência deserto estará presente em nossa vida. Como filhos de Deus. E pensando nisso, hoje eu vou tratar de um outro assunto que está conectado com a aula Conduzidos ao Deserto. Hoje é cantando no deserto. Como é possível cantar no deserto?
Abram comigo em Êxodo capítulo 15. E eu vou trabalhar esse tema hoje. Cantando no deserto. Mantenha sua Bíblia aberta nesse capítulo 15 de Êxodo. Nós vamos já lendo e expondo. Mas antes vamos estar orando a Deus, mais uma vez. Ó Deus, Tu és o Deus soberano. Tu és o Deus todo-poderoso. O Deus de graça, de misericórdia, de bondade. O Deus eterno, que em Cristo Tu nos amaste primeiro. Tu nos deste a tão grande salvação. E ó Deus, agora que estamos aqui, vamos nos debruçar sobre a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre nós e através de nós. Que a exposição da Tua palavra traga encorajamento, consolo, fortalecimento, confiança em Ti e a disposição de estarmos Te conhecendo e Te servindo com as nossas vidas. Que Tu apliques a Tua palavra a cada necessidade da nossa vida. Porque Tu és poderoso para fazer isto. Porque o Teu servo apóstolo Paulo diz que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em cada um de nós. Nós cremos na Tua palavra e queremos que Tu nos ensines através dela. Em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar a minha aula, só fazendo aquela conexão. Qual conexão? O mesmo Deus que tirou o povo do Egito com mão poderosa, com braço poderoso, com mãos estendidas, é o Deus que tirou você também do seu pecado. É o Deus que, segundo Paulo, em Colossenses 1,13, foi Ele que nos libertou do império das trevas e nos transportou. O verbo transportar aí, eu gosto desse verbo. Nos trasladou. Deus pegou o seu jatinho especial e foi lá no inferno, na minha perdição, disse: Paulo Gerson, entra no meu jatinho. E ele me tirou de lá e me levou de jatinho para a nova realidade de agora, um filho dele. Esse é o nosso Deus. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito e levou ao deserto para ensinar pelo deserto, é o Deus que me tirou das trevas, da condenação, e me colocou agora no reino do Filho do seu amor, em quem temos a remissão, o perdão dos pecados, a redenção, o resgate em Cristo Jesus. E esse mesmo Deus que fez isso quer que eu esteja cantando no deserto, não murmurando no deserto, não esbravejando contra Deus. Ó Deus, por que comigo? Por que não com Pedro? Não. Deus não quer que a minha experiência no deserto seja uma lamúria, um lamento, uma angústia de tristeza, mas quer que seja um período de estarmos adorando a Deus. Adorando a Deus. E o objetivo da minha aula está aí mesmo, nessa direção. Estamos sem conexão? Ok, eu vou ler. Fazer da sua vida um ato de adoração a Deus. O que Deus quer na minha vida como salvo, como redimido,
como filho dele, que a minha vida, em toda a sua trajetória, seja um ato de adoração a Deus. E quando eu falo de adoração a Deus aqui, eu não estou só pensando em verbalizar cânticos. Não. Adoração a Deus não é só cantar. É bom cantar, em espírito, em verdade, como cantamos agora. Mas o ato de adoração é que toda a nossa vida, todos os elementos da nossa vida, todos os atos da nossa vida, eles possam ser um ato de adoração a Deus. Você adora a Deus na sua casa, ajudando no serviço de casa, nas tarefas domésticas. Como que você adora a Deus em casa? Ah, está difícil arrumar essa cozinha, vou comprar uma máquina. Você compra a máquina não vai lavar tudo, tem panela que acho que não entra na máquina, sei lá. Como que você age na sua casa num ato de adoração a Deus? Marido para com a esposa para com o marido, os pais para com os filhos para com os pais. Como que eu adoro em casa? Como que eu adoro no trabalho? Como que eu adoro na academia? A minha vida tem sido um ato de adoração a Deus? Em quaisquer lugares e em quaisquer circunstâncias. É isso que Deus espera de nós. A nossa caminhada no deserto. No texto básico de hoje, temos um cântico que foi entoado pelo povo de Deus no deserto. Logo após a passagem pelo Mar Vermelho. Faraó e seu exército foram destruídos e o povo de Deus foi liberto. Então esse cântico que eu vou expor hoje, o povo saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, o povo já está no deserto e vai viver 40 anos no deserto e brota esse cântico. E é um cântico riquíssimo. É inspirado por Deus para nos ensinar. O texto pode ser dividido em duas partes. Os versos de 1 a 18, o cântico de Moisés e dos filhos de Israel. O cântico entoado por de 19 a 21, o cântico entoado por Miriam e todas as mulheres. Nele encontramos o tema da nossa lição. Cantando no deserto. Quem são os cantores? Vejam aí comigo. Êxodo 15, verso 1. Quem são os cantores? Então, entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor. E disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram o cântico de adoração. Cantaram todos aqueles que saíram do Egito e passaram a pé enxuto pelo Mar Vermelho. São os resgatados ou redimidos do Senhor. Adorar a Deus é um privilégio. De quem? Exclusivo dos filhos de Deus. É um ato exclusivo nosso. E aí está dizendo que todos eles entoaram esse cântico. Uma conexão simples. Você também é filho de Deus. Você foi salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. E você deve, à semelhança do povo de Israel, ser um cantor. No sentido de adorar. De fazer da sua vida um ato de adoração a Deus. Em quaisquer momentos, em quaisquer lugares e em quaisquer circunstâncias. É isso que Deus espera de mim e de você.
como resgatados que somos, como povo de Deus, como aqueles que conhecem a Deus, a nossa caminhada. Eu queria só lembrar que aparece na Bíblia, no Velho Testamento, 7 vezes a expressão novo cântico. No Novo Testamento aparece 2 vezes a expressão novo cântico. Eu vou fazer uma conexão com o cântico de Moisés, esse cântico. Quando a Bíblia fala de novo cântico, quer seja no Velho Testamento, no Novo Testamento, não está dizendo que é novo na composição. Pode ser um cântico antigo. Então, novo cântico então vamos renovar o repertório da igreja. Porque nossos cânticos já estão antigos. Não é com base nesse texto, do texto da Bíblia, que vamos ter novos cânticos na igreja para aumentar o repertório. A expressão novo cântico não é novo na composição, é novo na nossa experiência com Deus. A nossa relação com Deus. Você já cantou quantas vezes o hino Alvo Mais Que a Neve? Eu já perdi a conta. Eu nasci em igreja presbiteriana. Mas cada vez que eu canto o hino Alvo Mais Que a Neve, eu tenho uma experiência nova com Deus. Eu sou mais grato a Deus, porque Ele me lavou da minha imundícia, do meu pecado, através do sangue de Jesus. Então pensar em cântico, em adoração a Deus, é pensar que a minha vida tem experiências renovadas a cada dia na presença de Deus. A cada momento. Quando eu estou usando um cântico, um hino, eu digo que os hinos são sermões cantados. Pelas letras, pelo conteúdo. Quando você canta um hino, ele projeta uma teologia, uma mensagem, uma profundidade e uma edificação para a nossa vida. Nenhum demérito aos cânticos. Tem cânticos excelentes e devem ser usados. Isso, estou apenas fazendo relações. Queria que você abrisse comigo num texto de Apocalipse, só para fazer uma conexão aí com essa ideia de novo cântico. Nós encontramos em Salmos, encontramos em muitos textos aí da Bíblia a ideia, mas abra em Apocalipse, capítulo 14, o verso 3. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Comprados como? Pelo sangue do Cordeiro, verso 4. São esses que não se macularam com mulheres. A ideia aqui de pureza, santificação. Não é aqui dizendo que a vida conjugal, sexual é impura. Está fazendo uma conexão aqui com a impureza dos povos. Porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Qual a conexão aqui? Esses 144 mil aqui, é um número simbólico. É um número simbólico. O número 12 em Apocalipse se refere à perfeição. E ele tem uma simbologia aqui, 12 apóstolos, 12 tribos, 12 fundamentos. Você vai encontrar isso em Apocalipse. E quando fala 144 mil, na ideia da multiplicação e de multidão, está se referindo aqui a todos os redimidos do Senhor. O velho Israel e o novo Israel. Essa é a ideia aqui do texto. Ele inclui aqui o verdadeiro Israel de Deus.
Todos os santos são capazes de entoar esse novo cântico e nenhum dos santos no céu e na terra é excluído da participação do coral. Nenhum incrédulo é capaz de aprender sequer um cântico de louvor a Deus. Os santos no céu entoam constantemente seus louvores a Deus. Da mesma forma, todo o povo de Deus na terra entoa seus louvores em adoração a Deus. Então, qual que é a ideia aqui? Nós somos os cantores, os adoradores a Deus em espírito e em verdade. O povo de Israel adorou e nós adoramos. Nós somos o novo Israel de Deus. Os que estão já nos céus estão adorando a Deus. E nós que estamos na terra como igreja militante, também estamos adorando a Deus. Há um grande coral, uma orquestra maravilhosa que adora a Deus noite e dia. E nós somos esses adoradores. Esses 144 mil aqui, não é um número exato, como vocês sabem que existem seitas que se apegam a esse texto, torcem esse texto, ensinam. É uma lembrança aqui de todos os santos de Deus, que estão no céu, na terra, todo o povo de Deus. Esses são os cantores. Nós somos os cantores, um novo cântico ao Senhor. Adorar a Deus é a nossa razão de ser como cristãos e igreja. Repito, adorar a Deus é a nossa razão de ser como cristãos e como igreja. É isso que Deus espera de nós. E aí temos essa ideia. Por definição, a igreja é uma comunidade de adoradores. Ela existe para adorar. A adoração não é uma opção, é uma obrigação. Não é luxo, mas é uma necessidade. Não estou dizendo que a igreja não deve fazer obra social. Deve. Mãos que abençoam, um grupo para adorar a Deus, amando e servindo vidas. Todos os ministérios da igreja, os departamentos, todo o serviço na igreja deve ser um ato de adoração a Deus. E não só o momento que os adoradores vêm aqui à frente e cantam, né? E deu até certo, os adoradores vieram para frente hoje. Né? Tem sido uma benção, lógico. Então, a primeira coisa, quem são os cantores? Moisés cantou com os filhos de Deus, todos. Nós somos esses adoradores hoje. Independente da situação que você estiver vivendo, adore a Deus. Não só cantando, mas amando e servindo a Deus. Mas adorar a Deus e glorificá-lo é a única coisa que a igreja pode fazer e que nenhuma outra assembleia pode fazer. Meu irmão, faça como o salmista. Cante e louve ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus. Quando? Enquanto eu viver. Enquanto eu viver. Enquanto Deus me der fôlego, me der vida, condições, eu tenho que louvá-lo, adorá-lo, servi-lo. Essa é a primeira ideia clara. Para quem eles cantaram? Há um detalhe no texto, veja aí. Veja o que diz o texto. Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor. Ao Senhor. Cantarei ao Senhor, diz o texto de Êxodo. Essa é a primeira lembrança. Cantarei ao Senhor. Deus, o Senhor, é o receptor e o assunto desse cântico de adoração. Só para lembrar você, a repetição é uma forma de aprender, né? A palavra Senhor aí é Jeová. Tem variação. Pode ser Javé, Yavé ou Jeová. São variantes. É a palavra que aparece aí.
E essa palavra aparece no Velho Testamento 6.823 vezes. É o nome mais significativo de Deus no Velho Testamento. Esse tetragrama que aparece, que os judeus nem pronunciavam. Esse nome de Deus, Jeová, ele lembra primeiro que Deus é o único. Tudo mais é ídolo. Ele é o único Deus verdadeiro, vivo. Essa palavra, Yahvé, Jeová, ou Javé, traz na ideia de que só Deus é um ser autoexistente, tem vida em si mesmo. Só esse Deus é eterno, soberano, poderoso, só Ele. E Ele deve ser adorado. E esse nome de Deus, que é o Velho Testamento, também tem uma conexão que Ele é o Deus da aliança, que Ele chamou para si um povo, e que cuida desse povo, e que ama esse povo, e que não abandona esse povo. E aí eu concluo que essa palavra, Senhor, que aparece na sua Bíblia aí sempre, tudo aí em maiúsculo, né? Caixa alta. Além dessas ideias que Ele é o Deus, que origina do verbo ser, Ele é o único ser verdadeiro, o único Deus. Eu concluo que esse nome tem a ver que Ele é soberano, que Ele é eterno, que Ele é poderoso, que Ele é imutável, que Ele é santo e que Ele é pessoal. É o único Deus que se relaciona conosco. É esse Deus que o povo está adorando. Cantarei ao Deus Jeová, ao único Deus verdadeiro. Essa é a ideia do texto aí que nós temos. Os 21 versos que compõem esta canção são todos sobre o que Deus é e fez. Se você observar o texto que vai seguir agora, todas as ideias que estão aí, esse Deus da aliança, da provisão, da redenção, o redentor da nossa vida. Então, o que Deus é e o que Ele fez? Eles cantam a Deus. Então, estão cantando a Deus e sobre Deus. Essa é a principal característica do culto verdadeiro. Deus é o tema e o objeto do nosso culto. E aí nós vamos encontrar, e agora eu vou partir então para expor no texto. Veja aí o verso 2. Já no verso 1, né? O final do verso 1. Cantarei ao Senhor por quê? Então primeiro diz que canta ao Senhor. Esse Deus único, o Jeová. Porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, Deus é superior a Faraó e ao poderoso exército do Egito. Faraó pensou que governava, imaginou que era o poderoso da época. E aí então Deus desbaratou Faraó, porque ele é o poderoso. E você vai encontrar aí, veja aí no verso 2, qual a expressão? O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Então veja, a primeira afirmação que faz é que Deus é força. E que força que é? Deus é minha força física. O meu vigor físico não é porque eu tenho uma boa alimentação. Devo ter. Mas quem é que me dá vida? Atos 17, 28. Nele vivemos. O que mais? Nos movemos e existimos. 3 verbos são colocados aí. Nós vivemos. Eu dei o passo agora. Eu me movo. E eu existo em Deus. Deus é a minha força física e espiritual.
Ele é a minha vida. Por isso que Jesus falou lá em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A fonte de vida é Deus. O sustento da vida está em Deus. A nossa vida, ela depende de Deus, dependemos dele. Deus é o meu cântico, o motivo do meu louvor. Esse texto de Jeremias aí 17:4. Cura-me e serei curado. Jeremias está falando isso nesse texto aí. Cura-me e serei curado, porque tu és o meu louvor. Deus é o meu louvor. Deus é a minha salvação. Salvação de quê? Do pecado, da morte e da condenação. O Deus que tirou o povo do Egito e conduziu ao deserto para fazer daquele povo um povo de adoradores, agora é o Deus que me deu uma grande salvação em Cristo. Ele me tirou do pecado. Ele me tirou da morte eterna, delitos e pecados. Me tirou da condenação. Há uma relação bem estreita, íntima, desse cântico com a nossa vida cristã. Agora veja o profeta Isaías. Isaías, nesse texto aí de capítulo 12, é uma referência ao Messias. Isaías é o profeta evangélico. Ele aponta para Cristo. O Emanuel, Deus conosco. E nesse texto, veja aí. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Eu peguei esse verso para dizer que ele se harmoniza perfeitamente com esse texto de Êxodo. E nesse texto de Isaías, é uma referência a Cristo. Então, Cristo é a minha salvação. Cristo é a minha força. Cristo é o meu cântico. Cristo é a minha vida. Eu dependo dele a cada momento da minha caminhada. O cântico continua. Veja aí no versículo 2 ainda, no final. O que diz? O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Agora veja o final do verso 2. Êxodo 15, final do verso 2. Ele é o Deus de meu pai. Por isso, eu, diz o texto, o louvarei, o exaltarei. A outra colocação que encontramos aí é que o nosso Deus que é chamado de Pai, é o Deus da aliança. A saída do Egito é o cumprimento da aliança com Abraão, Isaque, Jacó e José. O Deus fez uma aliança com aquele povo. E agora diz Moisés, nós vamos cantar porque ele é o nosso Pai. Ele cumpriu a sua promessa. Ele prometeu quando chamou Abraão. E ele está cumprindo a sua promessa. Em Cristo, Deus fez uma aliança conosco. E em Cristo temos promessas maravilhosas. Primeira delas, você está numa experiência deserto hoje? Ouça a voz de Cristo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está na experiência deserto? Ouça a voz de Cristo. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e das minhas mãos ninguém pode arrancar. Ouça a promessa de Cristo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Está difícil a experiência no deserto? Peregrinos e forasteiros, a nossa pátria celestial. Se agarre a essas promessas e adore a Deus no deserto. É o Deus da aliança, o Deus do seu povo. Você talvez viva uma situação de opressão e luta espiritual. Você está sendo perseguido e pressionado por alguém mais forte. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. No deserto. Ainda que seja no deserto. Louve ao Senhor. Lembre-se de quem é o Senhor. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o nosso Deus. Refugie-se nele. Diz lá o Salmo 24. O nosso Deus é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nosso refúgio. Esse é o Deus que deve ser adorado, servido pela minha vida. A cada momento da nossa caminhada. Deus é superior em glória e majestade e poder. Esse é o nosso Deus. Ele caminha conosco, está conosco na nossa caminhada. E esse Deus, veja agora, versos 11 e 12, o nosso texto aí. Ele é incomparável. Eu vou lendo e já vou mostrando a ação desse Deus na vida desse povo. Deus é superior em glória e majestade e poder. Mas depois do verso 2, veja o que o texto vai mostrar para nós aí. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Ele é o Deus poderoso. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. É o Deus que agiu com o seu povo. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. Se afundaram. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. E vai mostrando o que Deus fez pelo seu povo. Libertando do Egito e desbaratando o exército de Faraó. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfogar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. Então, quando chegou no Mar Vermelho, é como se Deus fizesse assim. Só soprou com o nariz e já abriu o Mar Vermelho. Veja a beleza da passagem bíblica. Como se Deus só desse uma respirada e o Mar Vermelho se abriu. Aquele vento que abriu o Mar Vermelho foi uma ação poderosa de Deus. Ele agiu poderosamente. Ele é superior a tudo. Veja aí o versículo 9. O inimigo dizia: ó Faraó, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Então, o texto vai descrevendo, até o versículo 10, a ação de Deus. O Deus que agiu em favor do seu povo, que arrancou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, o povo passou em pé enxuto, e todos os egípcios foram desbaratados. Adoramos ao Senhor por aquilo que Ele é, o Deus Jeová, e por aquilo que Ele faz. Ele é o Todo-Poderoso. E agora então Deus é superior em glória e majestade. Na segunda parte do cântico, destaca-se o fato de Deus ser único, inigualável, incomparável. O Deus único e incomparável faz de Israel o seu povo exclusivo. Veja eu agora então, destacando então aí,
a ideia que aparece no texto aí, versos 11 e 12. Veja o que diz aí. Ó Senhor, Senhor Jeová, o Javé, quem é como tu entre os deuses? O cântico faz uma pergunta. É lógico que é uma pergunta retórica, né? Está dizendo, ó, não há ninguém igual a Deus. Porque só Ele é Deus. Ó Senhor, quem é como tu és entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Então são duas perguntas aí. Quem é como Jeová? Entre os deuses? Ninguém. Os deuses são nulidade. Quem é como Ele glorificado em santidade? Quem tem poder de fazer feitos gloriosos? Quem é que opera as maravilhas? Então, qual que é a ideia agora do texto aí? Mostrando que Deus é incomparável em santidade e poder. É Ele. E esse é o nosso Deus em Cristo. Ele é incomparável. Ele está conosco. Então, na segunda parte do canto está que o fato de Deus ser único, inigualável, incomparável. O Deus único e incomparável faz de Israel o seu povo exclusivo. Faz da igreja hoje o seu povo exclusivo. E agora veja a partir do verso 13. Deus conduzirá seu povo para um lugar especial. Essa é a terceira parte agora do bloco que aparece. Veja o verso 13. 12, né? 13. Estendeste a terra e a terra os tragou. É Deus que operou a favor do seu povo. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Olha lá. Deus não apenas salvou o povo, tirou do Egito, mas guiou esse povo. Com a tua força o levaste. Olha. O verbo guiar, o verbo levar. Levaste a habitação da tua santidade. Os povos ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Os poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Veja aí. Os povos ficaram, ó. Como foi isso? Os povos pagãos, como que foi esse negócio? Os povos em redor ficaram assim. Como assim? Que Deus é esse? Que tira o povo do Egito, depois de 430 anos? Que Deus é esse? Que fez tudo isso? Que arrancou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho e está levando esse povo agora para um lugar? Esse é o nosso Deus. Quando as pessoas olham para mim e para você, o que aconteceu com o Paulo Gerson? De onde Deus tirou esse camarada? Foi esse Deus. Como é que é possível? A nossa vida de adoradores tem que ser assim. As pessoas, quando olharem para a nossa vida, nossa maneira de viver, de falar, se comportar, devem ficar assim, encantadas. Eu quero saber desse Deus. Eu quero conhecer a esse Deus. Eu quero esse Deus para mim. Eu quero conhecer esse Cristo na minha vida, na minha caminhada. É isso que está acontecendo aí. Deus conduzirá o seu povo para um lugar especial. E eu coloquei que mostra o cuidado do Senhor com Israel. O Senhor salvou, guiou, adquiriu e transportou o seu povo. Você também. Deus salvou você em Cristo, está guiando você, adquiriu você com sangue precioso e vai transportar você para onde? Para o céu. O Deus que guiou o povo pelo deserto e levou à terra prometida é o Deus que está conduzindo você rumo à pátria celestial. Deus é o Rei eterno. Veja a continuação do texto aí. Veja.
Como é que continua esse texto? Diz aí, depois que os povos ficaram espantados, verso 17, tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança. É Deus que levou o povo para a terra prometida. É Deus que faz isso. Ele que é o Todo-Poderoso. Esse Deus está levando você para o céu. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Estava dizendo que é Deus que iria conduzir o povo pelo deserto como adoradores, como cantores, e levar na terra prometida. O mesmo Deus está fazendo isso com você. Você não vai chegar ao céu porque você tem condições próprias, mas porque Deus está amando você, está santificando você a cada dia, preparando você, como disse na aula do sermão domingo passado. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Deus está preparando você para você ser um habitante do céu, como levou aquele povo para lá. E agora então Deus é o Rei eterno. Veja no texto aí, finalzinho do cântico aí, verso 18. O Senhor reinará para todo sempre. Onde está Faraó? Onde está o Faraó que escravizou o povo? O seu grande exército. Faraó passou. E os grandes governadores passam. Os grandes estadistas passam. Deus não. Deus não. Deus é o Rei eterno. O Senhor reinará por todo sempre. Ele é o soberano. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar. E o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Esse é o nosso Deus. Ele protege os seus súditos. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. E onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele nos guarda, nos protege. Provisão. O Senhor sustenta os seus súditos. Ele é o Rei que sustenta. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. O nosso Deus é o Deus que protege, é o Deus da provisão, é o Deus da direção. Ele dirige a nossa vida pela sua palavra. Só estou citando aí o Sermão do Monte. A palavra de Deus guia o seu povo, orienta o seu povo a cada dia. Por que devemos cantar? 20 e 21. Agora temos aí o final do cântico. Por que devemos cantar? Primeiro, lembramos que somos cantores, adoradores. Adoramos ao único Deus. E agora versos 20 e 21. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O seu cavaleiro. O povo de Deus deve cantar por quê? Porque é um povo vitorioso. É um povo vencedor pela graça de Deus. Cantemos, adoremos, porque somos um povo vitorioso. É isso que Miriam está mostrando aí. Miriam é identificada como uma profetisa. É uma das funções da música no Antigo Testamento, era profetizar. Débora, o texto de Juízes lembra Débora. Então Miriam
lembra uma profetisa, porque a música era uma forma de profetizar no Velho Testamento. O cântico de Miriam reproduz uma prática na época. Que prática? Uma prática de que as mulheres cantavam e dançavam por ocasião de vitórias militares. Tal prática não era um culto, mas uma celebração cívica. Então não há base desse texto para a dança litúrgica na igreja. Na cultura judaica, as mulheres eram usadas para cantar depois de uma grande vitória. É o que está acontecendo aqui. Miriam e as mulheres formam agora um momento de júbilo pela vitória sobre Faraó, seu exército, e a passagem pelo Mar Vermelho. Então, a ideia aí, devemos cantar pela vitória que temos. O cântico e dança de Miriam não estabelece uma norma de como devemos adorar hoje, mas por que devemos adorar ao Senhor. Repito, o cântico e dança de Miriam não estabelece uma norma de como devemos adorar hoje, mas por que devemos adorar ao Senhor? Porque somos o povo de Deus vitorioso, que tem júbilo no coração, tem alegria de adorar a esse Deus. Conclusão da nossa aula. Gostaria de chamar a sua atenção para o local onde devemos cantar. Israel cantou no deserto. Quando tudo parecia perdido, o povo de Deus cantou, e sempre quando era cantando no deserto. E nos momentos difíceis da vida, nos períodos mais áridos que devemos cantar. Jesus e os discípulos cantaram o hino quando iam para o Calvário. Pode ver lá. Jesus estava indo para o Calvário morrer, e eles estavam cantando. Paulo e Silas cantaram quando estavam presos. Presos. Foram açoitados. Vergões nas costas. Amarrados num tronco. Você cantaria nessa hora? Paulo e Silas cantaram. Lembre-se sempre que no motivo do nosso canto, que é o Senhor, e a vitória que temos nele. O apóstolo Paulo declara, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Não novo na composição, mas novo na mensagem, na experiência. Porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Cantando no deserto. Cantando no deserto. Quem são os cantores? Todos nós. Você e eu. A igreja. Adoramos a Deus até Cristo voltar ou até a nossa morte. Cantamos para quem? Ao Senhor, o único Deus verdadeiro, absoluto, o Deus que reina, o Deus soberano, o Deus vitorioso. Cantamos a Ele porque nós o conhecemos e nós o amamos. Tributamos a Ele honra, glória, adoração e louvor. O meu desafio é que nesta manhã, independente da sua vida como está, faça uma oração simples. Senhor, faça de mim um adorador no deserto. Faça de mim, Senhor, ainda que eu esteja com a dor, ainda que seja a dor que me una a Ti, diz o poeta sacro. Mais perto quero estar de Ti, Senhor. Ainda que seja a dor, o problema, a dificuldade, a angústia, o deserto, a experiência deserto, adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Ame ao Senhor. E sirva ao Senhor.